Muito bom dia, Elivaldo Barbosa. Olá, Tiago, bom dia para você que está em nossa companhia nesta terça-feira. Bom, Elivaldo, ontem o governador Rafael Fonteles concedeu uma entrevista em rede nacional, programa Roda Viva da TV Cultura, onde falou de diversos aspectos, não só relacionado à administração aqui no estado do Piauí, mas também e principalmente do ponto de vista político, analisando o cenário em âmbito nacional. Entre os temas, falou sobre a popularidade do presidente Lula. É verdade, Tiago. Acompanhei a entrevista, que é um programa de enorme repercussão nacional, sobretudo quando temas políticos são tratados. Lideranças políticas dos mais diferentes segmentos participam semanalmente do programa Roda Viva, e ontem o governador piauiense, Rafael Fonteles, foi muito indagado sobre a situação nacional, os rumos do país, no campo econômico, administrativo e político também, sobretudo considerando o ano de 2026. Questionado sobre a liderança do presidente Lula, a aprovação do governo Lula, que deu assim, uma estancada nessa tendência de queda, atribuiu a questões de natureza econômica, como a inflação dos alimentos, aquele desconforto causado pela chamada crise do PIX, mas lembrou que o presidente Lula não há outro plano que não seja a candidatura à reeleição do atual presidente. Defendeu em todos os aspectos políticos, administrativos, e fez até um apelo à base aliada nacional que reforce a defesa do governo em torno de um plano que ele considera único, a candidatura à reeleição do presidente Lula, até mesmo avaliando a popularidade atual do presidente do país. Vamos trazer aí um trechinho onde Rafael Fonteles falou sobre a popularidade do presidente Lula. Olha, quem sou eu para aconselhar o presidente Lula, mas a minha análise é de que realmente houve uma pequena queda na popularidade do presidente, principalmente por causa do custo de vida, sobretudo a inflação dos alimentos. Essa é a análise. Claro que tivemos o episódio do PIX, que também pesou um pouco ali no início do ano. Eu acompanho as pesquisas de opinião de aprovação do presidente, do nosso governo também, quase que diariamente, e a gente percebe já agora uma retomada desse patamar superior a 70%. E acredito que isso tem a ver com uma melhora da comunicação, uma presença maior do presidente nos estados brasileiros. É bom registrar que no final do ano passado ele teve um acidente doméstico, isso terminou diminuindo a agenda dele de entregas, aumentou também as entregas do governo, e a gente começa a ter um arrefecimento do preço dos alimentos, porque o dólar está se acomodando, a super safra de alimentos está chegando. Então eu acredito que essa melhora da comunicação, essa presença mais forte do presidente nos estados, inclusive no Nordeste, né, e as entregas do governo acontecendo numa velocidade maior, irão retomar o patamar de popularidade. Então, no estado do Piauí já voltou a uma popularidade superior a 70%. E, aliás, o governador reforçou também essa tendência de Lula manter aqui no Piauí, no estado do Piauí, uma alta votação, Elivaldo. É verdade. O cenário aí desenhado pelo governador durante a entrevista ao Roda Viva é um desenho projetado, né? Ele deixou bem claro, reconheceu essa situação de adversidade política, administrativa, a economia do país, mas os fatores elencados pelo governador piauiense projetam um quadro de possível mudança no cenário, conferindo ao presidente Lula a necessária competitividade para disputar a reeleição no ano que vem. Bom, e o Rafael Fonteles falou também sobre a que ele considera coligação ideal com vistas ao ano de 2026. Nós temos uma aliança muito forte com o MDB e com o PSD. Eu torço que esses dois partidos em nível nacional também estejam na coligação do presidente Lula. Eu acho que o vice-presidente Alckmin é um excelente nome para continuar sendo o vice-presidente no próximo mandato do Lula, se Deus quiser. Não tem plano B, Elivaldo. Se trabalha única e exclusivamente com Lula candidato à reeleição. É verdade. E também é uma aliança projetada, idealizada, ainda com uma certa distância para ser o chamado prego batido, ponta virada. O governador cita dois partidos que nacionalmente seriam assim, os maiores influenciadores do ponto de vista político para alavancar o palanque comandado por Lula em 2026. O PT, naturalmente, que é o partido do presidente, o MDB e o PSD. Onde está o problema aí, Tiago? Os dois partidos estão divididos nessa matéria.
e ainda há um caminho a percorrer muito grande até que se defina por um apoio partidário. O que o próprio presidente Lula já admite? Acordos localizados. É provável que o cenário de fechamento de aliança, ou formalização de aliança PT, PSD, MDB, dificilmente ocorra pela natureza, pelas circunstâncias dos partidos nas mais diferentes regiões. Não vai ser porteira fechada. Dificilmente. Porém, pode ficar com a parte do MDB, um pedaço do PSD, e aí compondo esse mosaico para formar um palanque competitivo. Agora, partidos como o PT, o PSB de bola, o PDT, aí sim, essa aliança mais à esquerda, que eu diria que está muito tranquila, alinhavada. O desafio do governo, o desafio do presidente, dos seus aliados mais próximos, é exatamente buscar esse cenário apontado ontem pelo governador Rafael Fonteles, que é de uma aliança com um partido maior, um partido mais amplo nesse campo de centro, envolvendo sobretudo o MDB e PSD. Rafael Fonteles também defendeu uma representação do Nordeste à frente do Partido dos Trabalhadores, Elivaldo. O atual presidente nacional do PT é nordestino, é o senador Humberto Costa, lá de Pernambuco. Porém, é uma presidência interina. Ele está só completando o mandato de Gleice Hoffmann, que renunciou à presidência para assumir o Ministério das Relações Institucionais. Agora, o cenário que se apresenta é de disputa que fica lá para o Sudeste, com maior protagonismo, por exemplo, para um candidato que, segundo fontes lá de Brasília e declarações aí nos bastidores do PT, teria até a preferência de Lula, o ex-prefeito de Araraquara, Edinho Silva. Seria o candidato mais forte do campo majoritário. E há outras candidaturas intermediárias que também ficam lá para o Sul. O governador fez uma conta muito fácil. Dos governadores filiados ao PT, todos eles, os 4, estão aqui na região Nordeste. Então, como que essa região, que historicamente tem dado excelentes votos, tem desequilibrado eleições favoráveis ao PT, essa região não tem protagonismo, não tem influência na direção do partido, que será formada a partir de julho, na eleição de 6 de julho, lá no Diretório Nacional. Então, é mais do que lógica essa busca por um protagonismo maior no Nordeste, lá na direção do partido. Os grandes partidos concentram o poder, geralmente, no Sudeste. Aí o Nordeste fica sempre esquecido. Eu lembro que essa queixa já foi do PSDB, já foi do MDB, e no PT, então, cresce ainda mais essa insatisfação. Ou seja, a região Nordeste ter um protagonismo, uma influência maior no comando, nos destinos do partido do presidente Lula. Bom, Elivaldo, vamos agora trazer no âmbito da oposição a movimentação. Há uma expectativa de anúncio hoje em Brasília da federação envolvendo Progressistas e União Brasil. É verdade, finalmente chega o dia, Tiago. Agora não vai ser assim um dia completo, mas será anunciada hoje a Federação União Progressista. O nome vai ser esse, União Progressista. E vai reunir União Brasil e Progressistas. Uma super federação, Tiago. Olha só os números. 107 deputados federais. Supera a maior bancada partidária na Câmara Federal, que é do PL, do ex-presidente Bolsonaro, com 92 parlamentares. Terá 14 senadores, iguala com o PL e o PSD, fica lá disputando ali, igualando a maior bancada no Senado Federal. 1.328 prefeitos, maior coalizão também nos municípios. Portanto, nasce com uma musculatura considerável na política brasileira. Até aí, ótimo, tudo bem. O melhor dos cenários. Terá um fundo eleitoral bilionário, fundo partidário da mesma forma, uma coalizão que vai ser muito atraente para lideranças que pretendem e planejam disputar a eleição no próximo ano. Onde está o senão? Na direção da União Brasil. Uma aliança desse tamanho, Tiago, dificilmente teria unanimidade dos seus membros, dos estados, para todo mundo só bater palma e concordar com tudo. Absolutamente. A primeira discordância, e a maior, é quanto ao comando nacional da Federação União Progressista. Antônio Rueda, do União Brasil, quer a presidência. Arthur Lira, do Progressistas, ex-presidente da Câmara Federal, também quer ser o manda-chuva da federação. Como não teve acordo, o que vai ser lançado hoje? Uma federação sem presidente nacional. Terão copresidentes. Será uma presidência dupla, exercida por Rueda e
e Ciro Nogueira, ou seja, os presidentes nacionais dos dois partidos, Antônio Rueda, União Brasil, e Ciro Nogueira, senador piauiense do Progressistas, assumirão provisoriamente o comando da federação até o final do ano, até que se chegue a um consenso em torno da presidência nacional dessa coalizão. No Piauí, qual a influência? Bom, a influência, os dois partidos aqui já são aliados, não tem problema algum. Eu conversei no final de semana com o prefeito Silvio Mendes, tudo paz e amor, sem nenhuma dificuldade. A presidência aqui será alternada, começa com o Progressistas, depois União Brasil e assim por diante. Não terá nenhuma dificuldade no estado como o Piauí e em alguns outros. Porém, há outras situações que vão exigir muito esforço político para superar entraves na consolidação dessa coalizão partidária. Por exemplo, Elivaldo. Goiás, na Bahia, na disputa pela direção nacional também, alguns estados do Sudeste, onde há aquela situação de dois grandes, o consenso é mais difícil. Verdade. Quando tem mais influência. Aqui no Piauí, o Progressistas é grande, o União Brasil é menor. Então, é fácil você encaixar. Agora, quando tem dois grandes, é aquela chamada dois bicudos, fica mais complicado. Então, aí há uma exigência maior. Por exemplo, já é possível definir hoje o rumo dessa coalizão União Progressista com relação à eleição presidencial? Já tem um candidato? União Brasil tem, Ronaldo Caiado. Tem outras pretendentes? Sim, tem. Então, procurar o que une os dois partidos para tentar consolidar essa aliança partidária em forma de federação. Mas o desafio está lançado, a formalização ocorrerá hoje em Brasília e agora é esperar que as forças políticas se acomodem com o passar do tempo e com a estratégia eleitoral para 2026, que esse sim é o principal objetivo da formação da aliança. Bom, Elivaldo, vamos aqui mudar de assunto, trazer aqui para o Parlamento que deve analisar, juntamente com um pedido de crédito de 5,8 bilhões de reais encaminhado pelo governo do Piauí junto ao Banco do Brasil, a equipe econômica do governo apresentou também mais 2 pedidos de crédito protocolados na Assembleia Legislativa no último dia 23 de abril. Com os novos pedidos, o montante total das linhas de crédito requisitadas chega a 10,9 bilhões de reais. A equipe econômica do governo do estado divide em 2 modalidades esses pedidos para autorização de financiamentos do governo do estado junto a instituições financeiras. Um voltado para equacionar débitos que já existem. Seriam em torno de 8 bilhões de reais. E o restante, até completar os 10,9 bilhões, para investimento imediato, sendo parte com possível liberação ainda este ano. O que o governo vai buscar? O governo já tem um serviço da dívida que, se não compromete, mas já acende o sinal de alerta, porque já começa a abocanhar boa parte da receita do Estado para pagar juros da dívida e o principal ali todo mês. Então, isso já começa a preocupar a equipe econômica. Então, o que o governo vai fazer? Tomar um outro empréstimo para redimensionar a dívida já existente, dar uma alongada na dívida e esses desembolsos mensais diminuírem a ponto de permitir uma arrecadação que permita, que garanta o pagamento com parcelas menores e que não interfira nas despesas do governo, como de custeio da máquina, funcionalismo e até mesmo para pequenos investimentos. E outras operações de crédito, Tiago, esse foi o entendimento, aí sim seriam voltadas basicamente para obras de infraestrutura, por exemplo, em todo o estado do Piauí ao longo de 2026. Ou seja, é um empréstimo para tentar resolver pendências de empréstimos ou de dívidas já existentes em relação a bancos que estão sendo, que já existem e que já, eu não diria que comprometem decisivamente o equilíbrio financeiro, mas que já preocupam a equipe econômica com relação a administrar a dívida já existente no Estado. É isso, Elivaldo? É isso, Tiago. Vamos fazer aqui, Elivaldo, deixar a nossa solidariedade à nossa colega Vera Brandão pela perda da mãe, né? Soube hoje de madrugada, ela me informou, Vera Brandão, a Verinha, que foi produtora nossa há muito tempo, a mãe dela, Dona Vera, faleceu na madrugada à noite de segunda-feira. O velório acontece na Pax União aqui da Miguel Rosa, o sepultamento está previsto para as 11 horas. Verinha, nossa solidariedade, um forte abraço e nossas condolências. Nossos sentimentos à família. Muito obrigado, Elivaldo. É isso, Tiago. Amanhã até mais.